Leve-me ao seu líder. Mas qual deles? Well, I got myself an alien. It's the strangest tie. He drinks his spaceman lemonade and eats his alien pie. Alien ears, alien eyes. Just don't ask that alien why. But he came down from alien É skies. cada nave, hein? Fiat, líder em picapes. Olá, amigos do Veículos e Velocidade. Uma novidade para vocês. Vocês sabiam que a 290 quilômetros de Porto Alegre, mais precisamente na cidade de Passo Fundo, existe o único museu do automobilismo de competição no Brasil? Pois é. E nós estamos aqui com o idealizador dessa grande notícia que eu estou dando para vocês hoje. Paulo Trevisan, prazer em te ter aqui. Igualmente. O Paulo Trevisan é um ex-piloto, um empresário da construção civil, originário de Passo Fundo e que criou, junto ao seu hotel na cidade, o Museu do Automobilismo. Paulinho, conta para nós o seguinte, quando é que tu começou a correr de automóvel e começou a te apaixonar pela velocidade a ponto de criar um museu? Bom, o meu início foi em Soledade, desde menino, adorava carros, ia nas oficinas. Com 11 anos eu comecei a dirigir carros. Em 63 viemos para Passo Fundo, no colégio em que eu fui estudar, por coincidência, ao meu lado, dois amigos, que um foi piloto e o outro é engenheiro, um expert, um conhecedor. Enfim, então eu aqui em Passo Fundo tem uma tradição muito grande Muito no forte. automobilismo. Já há mais de um século nós temos aqui. Então, digamos que eu fui criado, de certa maneira, nesse caldo, né? Inaugurava uma pista, um autódromo, a gente estava lá e tal. Morei 17 anos em Porto Alegre, estava sempre lá no Tarumã. Uhum. Claro, fui na inauguração lá do Tarumã, inauguração da pista de terra de Guaporé, enfim, todos esses eventos a gente estava. Muito bem. Passei a correr também, mais tardiamente, também com... Não, já em 1969, participar de quilômetros de arrancada, né? O kart a gente iniciou aqui em 72. Eu sempre tive metido nesse meio, a vida toda, e continuo ainda, de certa forma, monitorando tudo o que acontece. Eu tomei uma decisão, digamos assim, de ampliar esse acervo a partir do momento sabendo que não existia nada no país, né? Assim como hoje, os carros de competição, no geral, continuam virando sucata, sendo desmontados, desmantelados. Então, eu tomei uma decisão de, já que eu guardava os meus carros e outros de competição, né, em 96 foi um divisor de águas que eu resolvi ter somente esse foco. E aí, continuou, estamos hoje com mais de 120 carros de competição aqui em Passo Fundo. Um acervo de 120 unidades de carros de competição. Aliás, Paulo, são 5 andares, né? Aqui são 5 andares e ainda temos alguns carros no pavilhão antigo. O pavilhão antigo, que é a manutenção, é a reparação. Isso aí. Olha que coisa mais linda isso aqui. Conta um pouquinho. Tens 1 minuto para contar a história desse carro. Perfeito. 1 minuto seria muito pouco, né? Mas eu restringir, né? Esse Avalone foi adquirido há 27 anos atrás. E tem um detalhe, a restauração a gente não consegue pegar um carro e concluí-lo, tá? Ele só ficou pronto agora, no final de 2024, porque a gente tinha assumido um compromisso de andar com esse carro no autódromo de Cascavel. Foi então, coincidindo com a Cascavel de Ouro, ok? Ele é um bólido, foram fabricados no Brasil. O modelo é proveniente da Lola inglesa, né? Então, aqui nós temos um protótipo com uma mecânica, um motor com cabeçotes Gurney Eagle, é um V8 muito forte, câmbio também Hewland DG300, porque a gente busca todas as características originais. E, se possível, que ele ande no mínimo igual ao que ele andava na época. Perfeito. Perfeito? Então, eu acho que
é um bom exemplo e ele não foi divulgado porque ele não se encontrava no museu até há 2, 3 meses atrás. Então é bom a gente começar mostrando esse carro aqui, Muito bem. que é realmente Uma importante. curiosidade para vocês, amigos, este nome aqui, Sim. esse nome aqui tem uma história triste do Rio Grande do Sul. Era um dos maiores pilotos brasileiros, se não me falha a memória, ia ser campeão naquele ano, né? E em Guaporé ele teve uma atitude um pouco infantil de sair fora do horário de treinamento no autódromo e tinha uma cancela que não permitia que os carros entrassem para a pista, mas ele tentou e bateu na cancela e faleceu, infelizmente. É a notícia triste. Essa é a triste realidade, né? Esse carro começou com o Nilson Clemente, irmão do Berto Clemente, ganhou 500 quilômetros de São Paulo, teve várias conquistas. E o Antônio Castro Prado realmente era uma revelação, ele iria ser o campeão da categoria daqueles Polar, da Volkswagen 1600 e tal. Ele não foi nesse carro que ele se acidentou. Esse aqui ele ganhou a inauguração do Autódromo de Goiânia, né? E mais algumas outras provas. E, lamentavelmente, por um descuido, enfim, era precário realmente a estrutura, né? Aconteceu isso. Ali nós temos, vamos lá, meu amigo Paulo Trevisan. Isso. Aqui à esquerda nós temos 3 Opalas. Mas esse primeiro Opala aqui é de um nome muito icônico no automobilismo brasileiro, do Paulão Gomes. Nesse primeiro andar aqui a gente vai ver, inclusive, nós temos em torno de 14 carros Stock Car. Sim. A grande maioria são autênticos. Esses, no caso, foram umas reproduções fiéis e com nível de preparação de ponta. E tivemos o privilégio de, há poucos anos atrás, antes da largada da Stock Car em Santa Cruz do Sul, do Paulão Gomes, que é uma peça, uma figuraça. Ele andou com o Opala que nós deixamos praticamente igual, ou até melhor, quem sabe, que o original, que já se agregou muita coisa de suspensão mais avançada, e também aquele Opala que o Ingo Hoffmann. O Ingo Hoffmann, quando ele parou de correr, ele recebeu de presente do pessoal lá em Curitiba esse Opala. Só que quando chega um carro, todos os carros chegam aqui, porque para nós o principal é a mecânica e não tanto a estética. Perfeito. Ok? Então foi totalmente desmontado. E os dois andaram lá em Curitiba, foi muito divertido, deu um público incrível. Eu imagino. Estava o Reginaldo. Aliás, de passagem, né, Paulo? Ingo Hoffmann, maior vencedor sem dúvida. De Stock Car no Brasil. Que eu me lembro, ele foi 12 vezes campeão. 12 vezes campeão. E o Paulo Gomes foi o primeiro campeão. Foi o primeiro campeão em Tarumã. Isso aí. E, aliás, de passagem, essa categoria estreou no Autódromo de Tarumã. Exatamente. Vamos lá adiante? É isso aí. Eu sei que tu tens um outro manancial lá do lado. Isso aí. Esse aqui já é a evolução, né, da categoria. Eu só consigo chegar até, digamos assim, os protótipos que a gente está trabalhando porque a partir daí os carros ficam de um valor insustentável, né? Então a gente tem que acompanhar as categorias no geral com alguma defasagem no tempo, porque daí são viáveis de aquisição. Esse era um outro as do volante de Goiânia? Ufa! O goiano Alencar Júnior. Aqui cabe um comentário. Esse carro aqui, eu comprei ele em Londrina, ele era da categoria como está aqui. Como a gente não sabia, isso é importante dizer, porque a gente busca sempre o carro autêntico, tá? Então nós temos mais de 90% dos carros dentro do museu autênticos. Esse aqui, como surgiu uma dúvida se tinha sido o carro dele ou não, então a gente denomina tributo. Então esse carro está afinado, está pronto, ele não andou ainda por falta de tempo, mas a gente ele está feito em homenagem ao Alencar Júnior, que foi uma fera também, foi campeão da categoria. Era um grande piloto. Foi grande piloto, né? E a partir daqui nós temos um outro espaço aqui, onde temos mais 6 ou 7 outros Stock Car de época. Esse outro espaço nós vamos mostrar logo depois do nosso intervalo comercial. E nós vamos, inclusive, fazer a seguinte solicitação para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva. Deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos, familiares, vizinhos, colegas o nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Assim, você sempre será avisado quando nós tivermos novos conteúdos no canal do Veículos de Velocidade aqui no YouTube.
E essa belezura, com todo este volume aqui, deve ter alguma coisa importante aqui embaixo. Olha, esse carro foi uma doação. Nós temos um pequeno núcleo de Maverick, que tem o Maverick Berta, antológico também. E esse carro foi uma doação do Batista e do Batistinha, né? Batista, infelizmente, ele faleceu há poucos anos. Gênio, um dos maiores experts que o Brasil já teve desses V8, super preparado e coisa e tal. É um carro que teve uma aparição na categoria 5.000, lá em São Paulo, foi muito forte. O Rio Grande do Sul também teve, sim, né, Ferlalto? E na parte de arrancada, durante muitos anos, foi campeão brasileiro e tal. Então ele está aqui, né, impecável, como são todos os carros da Automotor. Da Automotor. Né? A Automotor é lendário. Agora, isto aqui, o meu amigo vai falar muito bem disso aqui, porque isso aqui é icônico, tem uma história de títulos de vitórias na Divisão 3 brasileira. Com Tite Catapani, Luiz Pereira Bueno, 2 ases paulistanos do automobilismo brasileiro. Vai lá, Paulinho. Eu costumo dizer o seguinte, de todos os carros, mais de 120 carros que a gente tem, esse aqui é o que mais faz os marmanjos, o pessoal da nossa primeira geração, correr lágrimas. Então eu já assisti cenas incríveis, né? Porque o que mais nos alegra é quando a gente consegue deixar os carros em condições de pista e andar. Em Interlagos, eu me lembro, pelo menos 4 vezes, né? A gente andou lá a partir do ano 2000, né? Muito bem. Esse carro foi feito pelo Berta, na Argentina. A equipe pertencia ao Anísio Campos, saudoso Anísio Campos, né? E quando ele chegou no Brasil, as 2 primeiras provas foram em Fortaleza, no autódromo, e foi em Cascavel a estreia. Para dizer a diferença que ele tinha em relação à categoria Divisão 3, que era fortíssima, né? Sim, muito ele forte. Simplesmente tirou 8 segundos do segundo colocado. É claro que os concorrentes já começaram, não, porque esse carro tem asa, não tem eixo, não tem... Enfim, foi um carro que marcou tanto o período ali de 74, 75, que eu te diria assim, que é um dos maiores ícones que a gente tem aqui dentro. Então, quando eu levei agora também, junto com a Valone, em Cascavel, o que apareceu de pilotos, muitos que eu só conhecia de nome, né? Foi uma coisa incrível. E no ano de 2023, foi um dos convidados a andar no dia da Fórmula 1 lá em Interlagos. E o que surpreende já há mais tempo, que muitos adolescentes já vêm visitar, e eu gosto de ficar disponível e conversar com as pessoas e tal, explicar. Então, não sei se é os pais que transmitiram, mas ele realmente é um carro lendário no Brasil. Andar com ele também dá um impacto na gente. Eu já tive oportunidade, óbvio, de várias vezes, mas claro que a gente também, com um motor de em torno de 500 HP, né, os motores também, os pneus, né, já começam a ter uma vida útil, tinha um pouquinho já mais delicada, né? Então a gente procura não chegar, nem que tentar descobrir o limite dele, né? Aliás, de passagem é o seguinte, né, Paulinho? O pessoal lê ali no pneu Avon, não é um cosmético, viu? É um pneu francês, né? Não, sabe que então essa Avon inglesa, ela praticamente é a maior fabricante de pneus específicos para competição. Os Fórmula 1 históricos, tu vai observar, quase todos são Avon, né? Então, são pneus muito difíceis de obter, sob encomenda, coisa e tal, né? Vamos passar para o lado de lá? Vamos lá, vamos ver. Vamos indo devagarinho? Leve-me ao seu líder. Mas qual deles? Well, I got myself an alien. It's the strangest tie. He drinks his spaceman lemonade and eats his alien pie. Alien ears, alien eyes. Just don't ask that alien why. But he came down from alien skies. É cada nave, hein? Fiat, líder em picapes.
Aqui, vamos chamar assim, de forma jocosa, o cubículo dos Stock Car. O ninho. Uma história. O ninho. Né? Aqui tem uma história. É. 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de coisa linda. Conta para nós. Muito bem. Na evolução da categoria, que eu já mencionei os 3 da fase inicial, começou uma evolução a partir de um momento em que a General Motors parou de patrocinar a categoria. Aí lá no fundo nós temos aquele Teba, o carro original que corria o Ingo Hoffmann. Temos ao lado um outro que se chama, eram as carrocerias hidroplásticas. O objetivo foi, vamos fazer uma carroceria que não lembre nada o Opala. Sim. Ok? Houve uma evolução, retornou o apoio e daí vieram esse tipo de carroceria, né? Porque além desses 9 carros que a gente está vendo aqui, nós temos mais 3 outros Opalas e Ômega, né? Autênticos, né? E estamos também montando um chassis do tubular que nos foi doado antigamente pelos Giafone e coisa e tal. Aqui é o carro que era do Adalberto Jardim, aquele lá, o do Ney Faustini, Batistinha, e presume-se também foi o carro que o Elcinho Fittipaldi chegou a andar há uns anos, né? Aqui o Ingo. Esse aqui do Ingo foi também, antecedendo o Ingo, ele foi o campeão com o Chico Serra. Chico Serra. Né? Esses carros aqui estão todos em condição de pista. Quando eu digo condição de pista e para a gente andar, a gente precisa sempre em 2, 3 dias em cada um para revisar a questão de freios, né, que é muito comum eles travarem, trancarem e tal, né? E se faz uma revisão porque a gente gosta de andar forte. Claro, claro. Eu sempre compartilhei muitos carros, a gente não tem um ciúme, não suporto carro separado com cordinha, tá entendendo? O que nós estamos tendo aqui, você está tendo um privilégio, porque você tem a visão, conhece automobilismo, convive dentro desse meio há décadas. O que a gente gosta muito é que as pessoas toquem nos carros, pode entrar nos carros, nós não temos nenhum tipo de empecilho, a gente compartilha. Porque o carro de corrida ele não tem cromadinho, se chegar uma pessoa, bateu aqui, não tem problema nenhum. A impressão que eu tenho é que quanto mais surradinho, ele parece que fica mais autêntico, né? Verdade, verdade. Então é uma característica que a gente... Só para vocês, eu queria dar um pitaco na informação do televisão. Esses 2 carros aqui, do Teba e do Blindex aqui, o 31 e o 17, eram as famosas, as primeiras bolhas daquela época. Isso aí. Porque depois entraram os Ômegas. Isso aí. Que nós temos aqui 2, ó, um aqui, outro aqui e um terceiro aqui. Aqui. Que substituíram os Opalas. Quando a GM tinha a categoria e era mantenedora da categoria. Isso aí. Depois ela passou a ser só uma copatrocinadora. Vamos adiante? Vamos adiante. Vamos, então, para uma nova etapa. De andar? Vamos subir de andar. Vamos lá. Paulo Trevisan, isso aqui é algo de muita história. Nós temos aqui 56, 58, 59, Catarina Andreatta e Breno Fornari, tricampeões das 1000 milhas. 57, 2 pilotos passofundenses. Orlando Menegas e Aristides Bertual. É de Bento. De Bento, né? Bento. Depois nós tivemos em 61, 2 passofundenses. Dois passofundenses. E 60 paulistas. Apenas 60, que lástima, né? Para eles, né? Conta por que eles ganharam em 60. Muito bem. A gauchada realmente já vinha num ritmo. As 1000 milhas não poderia acontecer se a gauchada não levasse praticamente 70% dos caras que competiram. Ao longo dos anos eu tirei a conclusão, isso aí é documentado, né? Que praticamente os JK, os Fenemê JK, só venceram em 1960 porque correram com pneus Pirelli Cinturato, que ninguém tinha. Isso evitava 2, 3 trocas a menos, vida útil, melhorava a estabilidade e uma série de vantagens. Então, isso aí é que fez a diferença.
porque senão teria dado o Gaúcho novamente em 1960. Mas o principal é nós termos essa sequência de troféus daquilo que foi o campeonato mais relevante, né? A maior, digamos, vitrina que houve no automobilismo dos anos 50 até o início dos anos 60, ok? E não é só daquela época que os gaúchos deram um direito em Paulista. E eram as carreteiras que comandavam. Muito bem. E aqui, Paulo Trevisan, a restauração de um carro que tem uma história fantástica, da dupla Orlando Menegas e Ítalo Brandão. O 9, contra essa carreteira, é Ford ou Chevrolet? Chevrolet, 1938, que predominava 38 a 1940, as carreteiras. Essa aqui é um símbolo de Passo Fundo. E durante décadas e décadas ela ficou abandonada, oxidada. Eu costumo dizer que nem o ferro velho aceitava. Bom, no ano de 96, na frente do Orlando Menegas, eu reuni 14 a 16 antigos pilotos e preparadores no evento. Eu assumi o compromisso, daqui a um ano nós vamos andar com essa carreteira aqui. Isso foi cumprido e tal, né? Das carreteiras, então, nós temos 11 delas autênticas. É uma coisa que eu nem acredito, né, que eu tenha chegado nesse ponto. E elas, ao longo dos anos, foram sendo rebaixadas, perfuradas para redução de peso, né, no chassi também. Enfim, como todas elas são desmontadas e se deixa tudo zerado, né, a gente sabe nitidamente o que eles fizeram para melhoria de desempenho, redução de peso e coisa e tal. Então ela realmente é um ícone aqui do nosso país. Nós vamos continuar andando aqui, pessoal, com o Paulinho, porque aqui tem mais, ó. Outra autêntica aqui. Pai do Finardi, outro autêntico. A número 8, também de Passo Fundo. Exatamente. É bom dizer que Passo Fundo teve 6 pilotos de carreteira. E eu convivi, aí eu agrego um motivo a mais, digamos assim, dessa minha paixão pelo automobilismo. Eu convivi com os filhos, né, dos pilotos de carreteira. No kart, vários iniciamos juntos também, né? Então, essas formas antigas, né, elas ainda utilizavam uma motorização mais de época, né, que são os motores flathead. Só um pequeno detalhe técnico. Já aqui foi com a chegada dos motores Corvette a partir de 1956, né? Que aí começou a fazer uma diferença e os gaúchos foram pioneiros de usar motor Corvette. É bom que se diga isso aí. Só para referir, que nós vamos passar por um lado agora muito marcante, ali é do Schroeder. Ali é do Schroeder, que venceu uma prova que foi um divisor de águas. 1948, largada em Porto Alegre, foi em direção à Vacaria, papapá. Houve um stop aqui em Passo Fundo e daqui seguiram estradas péssimas, né? Não tinha asfalto em nenhum trecho, né? E fizeram um tempo, inclusive, que até hoje a gente não acredita. Não acredito que eles fazem com esses carros. Nós vamos passar agora, eu disse antes de falar no Schroeder, para um lado que é marcante no automobilismo de carreteira. Sim, sim. As famosas verdes e amarelo da família Galgo Branco, família Andreatta. Aqui tem 4 dessas preciosidades. Conta um pouquinho para nós, Paulo, por favor. Aqui estão 4 e são todas elas que eles correram. Ambos iniciaram o Catalino Andreatta, o mais famoso, e também o Júlio Andreatta, né? Aquela do lado esquerdo, tinha algumas que tinham um apelido, né? Então aquela chamavam de Brigitte, Brigitte, né? Era Brigitte. Era artista francesa em evidência, né? Depois ele evoluiu para essa Corvette, que acabou também nas mãos do Rui Souza, que foi campeão gaúcho de arrancada por muitos anos. Mecânica original Corvette, enfim, câmbio, diferencial e coisa e tal. Essa equipe, ela sempre foi muito inovadora, né? Avançada. Temos, por exemplo, do filho do Catarino, temos essa Ford aqui, ao lado, 1934, que ela deteve o recorde brasileiro, porque quem olha, não, são carros antigos. Não, mas um detalhe, em 1963, ela fez a média de 197 km por hora
na saída de Iguaíba em direção lá a São Lourenço, em direção a Pelotas, cronometrado e retornava, né? Então eu até em vida falei uma ocasião com o Vitório, essa carreteira chegava, porque o Vitória era um pé pesado, assim como Orlando Menegas e tantos outros, tal. Ele chegava a atingir a velocidade em torno de 240 km por hora. Isso aí é uma temeridade. Isso parece história de pescador. Olha, pescador exagerado. É exagerado. É. Mas é a realidade. O que eles faziam com esses carros, com esses pneuzinhos estreitos aqui, Sim. estrada de chão, era brincadeira. É brincadeira. Brincadeira. Nós, a questão de 2 anos atrás, Vamos caminhando. Vamos caminhando, que o assunto aqui, as carreteiras é uma das grandes paixões, né? Eu sei. E foi uma das motivações Foi aí também. que começou a minha paixão pelo automobilismo. Também. É. E foi uma das razões que a gente praticamente deflagrou esse trabalho sem limite. Só chama atenção que aquele carro bem antigo lá, digamos assim, era um carro de apoio mecânico, né? Ok? Tá. Da equipe Andrata, ela era muito organizada e tal, né? Tá entendendo? Muito bem. Então aqui nós temos uma famosa da família Lisboa, de Caxias do Sul. Essa aqui eu adquiri ela em São Paulo, ela foi de Bagé, tem um histórico também incrível, né? Essa número 20, enfim. Eu vou dizer o seguinte, na primeira 1000 milhas brasileiras, tinham 7 carros participantes, aliás, em 56 e 57. 7 carros que participaram que estão aqui dentro. Que legal. Está entendendo? Que legal. Então, vamos dizer assim, olha a relevância disso aqui, né? Eu realmente me dediquei a não deixar sair do Rio Grande do Sul essas carreteiras aqui. Aqui, ó, pessoal, marcas de paixão, DKV. Aqui, o palco é DKV. Tu tens uma história bonita para contar aqui. Com certeza absoluta. O DKV ele foi marcante, ele moldou, formou vários dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul e do centro do país também. Então a gente criou um espaço voltado para essa grande marca. Temos aqui o Carcará 2, o Fórmula Júnior, feitos pelo Tony Bianco em alumínio. E aqui, só para sintetizar, nós tivemos esse evento aqui, um evento, melhor dizendo, em 2019, onde vieram 70 pilotos e se fez praticamente um trabalho, uma exposição e uma palestra somente em cima dessa marca. Aliás, eram os famosos carrinhos do né? Isso aí. Era marcante o barulho. Mas quando afinava esses motores... É verdade. Eles eram mal-humorados, esses motores. Mas vamos dizer assim, você poderia até acertar hoje, amanhã de manhã não está, né? Mas, vou te contar um segredinho rapidinho, meu. Nós estamos aqui na área dos DKVs e das carreteiras. Eu comecei a me apaixonar pelo automobilismo nas carreteiras dos 500 km de Porto Alegre. Ok. E eu aprendi a guiar numa DKV V-Maguete. Opa, olha aí. Então estamos em casa. Estamos em casa. Muito bem, amigos, nós estamos então encerrando o nosso primeiro capítulo no Museu do Automobilismo de Competição. Eu sempre reforço que é de competição, em Passo Fundo, com o meu amigo Paulo Trevisan. E nada como sentar nesta caranga, como se diz popularmente, do Norberto Jungel, que é uma carreteira conversível, diga-se de passagem. E eu resolvi tomar a liberdade de sentar aqui para dar um tchau para vocês. E em breve nós estamos de volta com mais conteúdo.